A paz do Senhor, bem-vindo ao canal EBD Online da IEADALP. Estamos com vocês tratando dessas lições que tem como título de capa Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição que nós estaremos estudando no dia 3 de dezembro de 2023 é a lição de número 10, que tem como título O Desafio da Janela 10x40. A nossa verdade prática da lição diz que a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo 15, versículo 20, que nos diz assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. A nossa lição tem como texto bíblico extraído da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículos 10 ao versículo 20, que diz assim, o versículo 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso em toda perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém. Amém. A palavra-chave da nossa lição é a palavra desafio, e nós estaremos estudando o comentarista da lição, o pastor Wagner Gabi. Ele desenvolveu a lição em 3 pontos principais específicos. O primeiro ponto vai falar de uma batalha espiritual chamada de janela 10x40. Uma verdadeira batalha espiritual. E no segundo subponto, nessa batalha, devemos usar armas espirituais. O segundo ponto da lição fala dos principais desafios da janela 10x40 ou 10x40. E o terceiro ponto da lição, estratégia para alcançar países da janela 10x40. Primeiro ponto da lição, uma batalha espiritual chamada janela 10x40. A janela 10x40 representa um dos maiores desafios para a evangelização mundial. Marcos, capítulo 16, versículo 15, o nosso Senhor Jesus disse: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E isso representa, de fato, um dos maiores desafios para a igreja do Senhor Jesus. Dentro desse retângulo que é a janela 10x40 ou 10x40, existem 2 grandes desafios que são cruciais. E são as necessidades humanas, ou a necessidade humana dentro dessa janela, e ainda a perseguição à igreja. O comentarista, no primeiro ponto, no primeiro subponto, ele trata de uma batalha espiritual e uma verdadeira batalha espiritual. Dentro do contexto do que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está nos trazendo uma perspectiva de que esta batalha, de fato, é uma batalha espiritual. Não é uma batalha contra a carne, não é uma batalha contra sangue, embora muitas vezes a gente queira tomar para esse lado, mas a nossa guerra é espiritual. Por ela ser uma guerra espiritual, dentro do comentário da lição, o comentarista vai tratar das questões das armas espirituais que devemos utilizar para podermos
travar essa batalha. No versículo 14, o apóstolo Paulo diz aos Efésios, ele diz: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade é uma das armas principais que o crente, que nós evangélicos precisamos, que nós temos. E vestida a couraça da justiça. É verdade que precisamos ser justos. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da nossa fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada. Essa espada não é a espada de matar, de cortar, mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando sempre em todo o tempo, em oração e súplica, e vigiando. Então a gente percebe que nesse primeiro ponto, no primeiro subponto do primeiro ponto, o comentarista da lição, através da carta de Paulo aos Efésios, ele apresenta as armas espirituais para que nós estejamos preparados para esta batalha, que não é uma batalha física, é uma batalha espiritual. No segundo subponto, o comentarista diz que nessa batalha devemos usar as armas espirituais, como eu já falei. O terceiro subponto do primeiro ponto, o comentarista diz aqui: travando a batalha espiritual na janela 1040. O que é a janela 1040? É preciso a gente entender o que significa essa janela. Então, dentro desse perímetro, desse primeiro ponto, vamos tratar dessa dimensão. O que é a janela 1040? A janela 1040 é uma faixa de terra entre os oceanos Atlântico e o Pacífico, que começa no oeste da África, passa pelo Oriente Médio e vai até a Ásia, sobe entre as linhas de latitude 10 ao norte da linha do Equador, indo até a linha de latitude 40, formando um retângulo, por isso é chamado de janela 1040. A nossa Terra está dividida em linhas que vai dimensionar os continentes, os países, e isso facilita. Essas dimensões estão determinadas em graus, então ele fica 10 graus acima e 40 graus em latitude, por isso que é chamado 1040, que são 10 graus por 40. Esse termo foi utilizado pela primeira vez durante a segunda conferência de Lausanne, em Manilha, em julho de 1989, por Louis Bush. Os países nessa região são considerados como um cinturão da resistência. Na janela 1040 há um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo, e muitos governos são contrários ao evangelismo cristão dentro de suas fronteiras. Aí a gente percebe a dificuldade, a dimensão do que é essa janela e esse desafio para a Igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ver que a janela 10 por 40, ou 1040, é composta por 62 países, abrangendo países do Oriente Médio, da África, da Ásia, da Eurásia e da Europa. E em muitos países a população evangélica não chega a 1%. Né? Em alguns países a gente vê o registro de 0,05% de evangélico. Isso fala da dificuldade que se tem de pregar o evangelho nestes locais. De acordo com o relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas, em 2023, a população mundial chegou a 8,04 bilhões de habitantes. A janela 1040, ainda de acordo com a ONU, estima-se que há 5,27 bilhões de pessoas. São pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus. São somente 2/3 da população mundial. Nela, na janela 10 por 40, se concentram os países mais populosos do mundo, como a Índia, 1,428 milhões de pessoas, que é a primeira do ranking, quando ultrapassou a China, que era o país de maior população mundial. A China com 1,427
milhões de pessoas. Somando só esses dois países, nós temos quase 3 bilhões de pessoas. Se a gente juntar aí com a Indonésia, ou com o Bangladesh, ou com o Paquistão, nós vamos ter em 3 países 3 bilhões de pessoas, onde o Evangelho tem muita dificuldade de encontrar. É nessa região, irmão, que está concentrada as religiões que mais crescem no mundo de hoje: o islamismo, o budismo e o hinduísmo. Então a gente vai perceber que essas nações, essas religiões não aceitam o proselitismo cristão evangélico de forma alguma. É nessa região que acontece o maior número de guerras e tragédias no mundo, além do maior índice de analfabetismo e mortalidade infantil. Aqui a gente percebe o quanto é importante a cultura, o quanto é importante o conhecimento, né? Porque é exatamente dentro desse contexto de analfabetismo que nós vemos nesses países guerras, mortalidade infantil, fome, pestes e etc. Com a população evangélica muito baixa, os cristãos ali sofrem uma perseguição severa. São impedidos de possuir uma Bíblia, de orar, de frequentar seus cultos, os seus templos, ter liberdade de fé. Muitos enfrentam a violência de ter seus templos queimados, demolidos, destruídos. Sofrem torturas, ameaças de morte para negarem a fé em Cristo Jesus. Muitos são martirizados e morrem espancados ou enforcados, morrem a tiros ou queimados. Alguns países, como a China, por exemplo, existe a igreja subterrânea, que era um padrão da igreja antiga para fugir da perseguição da época, né? Onde os irmãos se reúnem às escondidas para fugirem de serem pegos pelas autoridades. Então a gente percebe aqui, irmãos, que tantas vezes no nosso meio a gente se lamenta, chora, porque estou sendo perseguido, porque alguém está me perseguindo, porque eu sou isso, porque aquilo, e etc. Então a gente percebe aqui, de fato, o que é perseguição e procurar entender como é difícil o Evangelho chegar a este lugar. É importante a gente entender que cada país tem seu modo cultural e atua de maneira peculiar nas perseguições. Um exemplo, na Coreia do Norte, as pessoas são obrigadas a cultuar o ditador do país, né, que é o grande líder do país. Mas a gente percebe como é impressionante a fé desses cristãos, pois muitos deles, mesmo sob ameaças de sofrimentos intensos, não negam a Jesus, independente da sua situação ou circunstância. Então, esse primeiro dado do que significa a janela 1040, é importante que o professor que vai trabalhar na sua classe, ele traga um globo ou traga um mapa mundi e possa trazer para os alunos exatamente essa dimensão da janela 1040, para que a gente possa compreender, para que a gente possa entender, para que possamos nos esforçar no sentido de atender, no sentido de a gente poder ajudar a questão da pregação do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, nesse contexto da janela 1040. Não é fácil, diante de todas as perseguições, de todas as dificuldades que se tem dos países, das religiões que estão ali implantadas, mas é necessário que a gente tenha esse entendimento. Nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco nós estaremos trazendo o último ponto da lição, as estratégias para alcançar países da janela 1040. Falaremos agora do terceiro e último ponto da lição, que vai tratar das estratégias para alcançar os países da janela 1040. O comentarista elenca aqui três situações específicas para isso. Primeiro, orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região. Evidentemente que nem todas as pessoas, nem todo mundo
pode ser enviado, que nem todos nós temos um chamado específico e especial para a obra missionária, mas a obra missionária está dentro de todos nós, como o próprio Jesus disse para a sua igreja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse para umas pessoas em particular, ele diz isso para toda a igreja. Então nós vemos isso no evangelho de Marcos, no evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 19 e 20, Atos dos Apóstolos, quando o próprio Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Isso engloba a participação de toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é um grupo específico missionário. Todos nós somos missionários, mas existem as formas de se fazer missão. E uma das estratégias que nós temos é a de oração. Nós temos na nossa igreja um grupo de oração chamado de Oração Missionária, que tem todos os finais de semana se juntado em oração e também contribuindo para a obra missionária, e isso é muito relevante, é muito importante. Que Deus continue abençoando aqueles que têm, com zelo, com amor, com prazer, têm feito esse trabalho de oração pelos missionários, de contribuição pelos missionários. Então, a oração é de fundamental importância. E quem é que não pode orar, meus? Todos nós temos a facilidade de orarmos e aonde nós estivermos, né? Em casa, no trabalho, no tempinho que se tem no trabalho, na igreja principalmente, mas orar por missões é crucial, é fundamental para que o Senhor Jesus nos dê uma estratégia para que a gente possa vencer essas batalhas, para que Ele dê segurança, para que Ele dê graça àqueles que estão ali no campo de missões. Evangelizando por meio da ação social, né? Então esse é um dos pontos cruciais, né, de estratégico para que se possa levar o evangelho àqueles povos, conhecendo das necessidades que ali tem, né, de infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, fome. Então, dentro desse contexto, fica mais fácil de se adentrar, de se estar dentro desse grande desafio que representa a Janela 1040. Em lições passadas, nós falamos a respeito de muitas formas de evangelizar e tratamos em lições específicas acerca da contribuição e do meio da ação social. Médicos, enfermeiros e outros profissionais que são de fundamental importância para poderem entrar na Janela 1040. Não é fácil um missionário ir de forma tradicional, né? Como muitos missionários chegaram aqui no Brasil de forma tradicional, enviados ou por igrejas ou enviados pelo próprio Deus para pregar o Evangelho. Então, uma das estratégias é a da ação social. Então, quando a igreja utiliza dessa ação social, fica mais fácil de se entrar naqueles países. Nós temos aí a DALP, um braço de ação social que é a ANPAZ. Então, já vem sido desenvolvido esse trabalho em alguns países e certamente há uma estratégia da igreja de implantando em outros países para que se possa pregar o Evangelho do Senhor Jesus. A ação social é fundamental, não só no nosso país, não só na nossa região, não só na nossa casa, mas precisamos compreender esse tipo de estratégia e evangelizar através da ação social, da ação também de médico missionário. Como é que funciona a ação do médico missionário? É fácil, é muito mais fácil entrar num local de necessidade e como nesses países
há uma carência muito grande de saúde, de alimento, de remédio, de cultura, de conhecimento. Então, é o modo mais fácil que nós temos, que a igreja tem, de enfrentar esse desafio que é a janela 1040. Orando pela janela 1040. Evangelizando por meio da ação social. Contribuindo. Você não pode ir, eu não posso ir, mas tem uma forma da gente poder enviar aquele que, pelo Espírito Santo de Deus, foi guiado para fazer esse trabalho, para ir àquela região, para enviar, para levar o ide do Senhor Jesus, a palavra de Deus, àqueles que não têm. Sabemos das dificuldades dos missionários nesse campo. Existem as informações do canal Portas Abertas de que missionários, muitas vezes, 2, 3 anos dentro da missão para ganhar 1, 2 almas. Então, a gente percebe aí as dificuldades que é de pregar o Evangelho naquele lugar. Mas, se tem uma semente, o Evangelho do Senhor Jesus com certeza crescerá. E somos nós que daqui estaremos aguando, estaremos adubando aquela semente que está lá naquele país difícil para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado com muita graça para a glória do nome dele. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Essa é uma pergunta, né? Quem pode? Você se sente chamado para essa obra? É uma obra árdua, é uma obra difícil, mas é uma obra que tem um galardão muito grande. Quem pode ir? A gente vê no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 9 e o versículo 35 ao 38, eu quero ler com vocês. E diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A gente percebe aqui dentro desse contexto que Jesus estava numa ação que é uma ação que é preciso e pode ser feito dentro da janela 1040, pregando o evangelho do reino, curando as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve compaixão, grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Será que não é esse cenário que a gente encontra lá nesse desafio, nessa janela 1040, de pessoas padecendo dessa necessidade, né? Padecendo dessa situação? E a Bíblia diz que, o versículo 36, e vendo a multidão, Jesus teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. O versículo de número 37 diz assim: Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então a gente percebe dentro do contexto que Jesus está dizendo aqui que a janela 1040 tem esse contexto parecido com o que Jesus está dizendo aqui, né? A seara é grande. A gente percebe aqui que 2/3 da população mundial estão dentro daquele país, dentro dessa janela, né? Dos países que ali estão. 2/3 da humanidade. 5 bilhões, mais de 5 bilhões de habitantes dentro desse contexto que estão nessa condição de ovelha sem pastor, padecendo fome, padecendo necessidade, padecendo enfermidades. A seara é grande, como disse Jesus. Aí ele nos ensina dizendo assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Rogar é orar, é buscar, é interceder, é dar condição financeira àqueles que têm. Então, oremos por essa obra extraordinária que é a obra missionária, principalmente dentro desse desafio da janela 1040. Estaremos encerrando
as lições, essa lição, a lição 10, nós teremos 14 lições, até os confins da terra. Teremos ainda as missões e a igreja perseguida, que nós tratamos muito pouco aqui nessa lição, das perseguições que os missionários ali na janela 1040, nos países que estão ali, que sofrem essas perseguições. Não são perseguições simples, mas são perseguições de morte, de serem queimados vivos, de não poderem orar, de não poderem ter a palavra de Deus. Ainda vamos tratar do modelo de missão da igreja de Antioquia. Então a gente vai entender lá na frente um modelo que a igreja de Antioquia exerceu. Vamos tratar ainda do propósito das missões e a missão à volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando, derramando da sua graça, que possamos ser um canal de bênção para aqueles que estão lá fazendo a obra. Eu não posso estar lá, mas eu posso contribuir aqui orando e financeiramente contribuindo e ensinando a palavra àqueles que têm uma chamada específica para pregar o Evangelho aos confins da terra. Que Deus abençoe a cada um. Se você ainda não participa do nosso canal, se inscreva, né? Se inscreva, deixe lá seu comentário, que é importante para nós. Deixe um ok, deixe um like, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.